Boa noite. Nós vamos começar daqui a uns 5 minutinhos a nossa live sobre representatividade. Eu quero agradecer desde já a presença de todos e todas e vou convidar a nossa colega Thalita para dar início à nossa live de hoje. Oi, Thalita. Oi, Luiz. Olá a todos e todas. Boa noite. Sou Thalita Lima, advogada, mestranda em Direitos Humanos, e hoje irei mediar esta live com o tema representatividade da pessoa com deficiência. E agora eu gostaria de apresentar os nossos debatedores e chamá-los para iniciar uma conversa. A princípio, Iremar Júnior, que ele é sociólogo e fundador do INCUI-PE, e Luiz Loreto, teólogo e ativista dos direitos humanos. Vou iniciar já lançando uma provocação e pedir, antes de cada um responder essa provocação, essa pergunta, que eles se apresentem, que falem um pouco de si, do seu trabalho. Então, eu vou lançar aqui a pergunta. Eu fiz uma introdução bem rápida sobre a questão da representatividade, que eles vão aprofundar, então já vou lançar. O que é representatividade? Podemos começar com Iremar falando, ele se apresentando, e depois respondendo essa questão, e em seguida, Luiz Loreto. Boa noite, eu sou Iremar Júnior, sou ativista do segmento da pessoa com deficiência. Aos 15 anos, eu estou achando que eu estou ficando velho, viu, Luiz? Vitalita, eu estou achando que daqui a pouco a gente tem que passar bastão. Eu quero agradecer também a presença de Oni aqui também nessa live, a nossa intérprete de Libras que aceitou o nosso convite, né? Thalita, me perdoe, mas tu pode repetir a pergunta que cortou para mim? Tá cortando, né? Para mim também, no começo cortou, eu fiquei na dúvida se estava aqui, mas eu repito. A pergunta é, o que é representatividade? No começo eu fiz uma introdução, eu não sei se conseguiu passar aqui, sobre essa questão da representatividade, mas eu queria que você... Eu acho o tema muito importante, Thalita. Esse tema o que é representatividade? Porque a representatividade é uma questão que a pessoa com deficiência passou a vida toda sendo tutelada. Então, historicamente, a pessoa com deficiência é pouco representativa para ela mesma. Muitas vezes foi representada pelos pais, por alguém na família, e agora a gente está com esse trabalho de trazer essa representatividade pela própria pessoa com deficiência. Como, por exemplo, se a gente for comparar a luta da pessoa negra contra o racismo, é a própria pessoa negra que está lutando contra o racismo. A questão da homofobia é outra representatividade importante que a gente tem, que a própria pessoa se representa. E a gente passou a vida toda sendo representado por outras pessoas. Esse tema é muito importante, porque, na realidade, a gente precisa de inclusão e a gente precisa da autonomia da pessoa com deficiência para essa inclusão acontecer. Eu não sei se você concorda comigo, é por aí também, Lula? Eu concordo, Iremar. Vê bem, representatividade, de forma geral, é toda vez que a gente precisa expor um posicionamento de um grupo específico, e esse grupo específico precisa de voz. Talvez, como Iremar falou, dos grupos chamados minorias sociais, que são minorias mais qualitativas que quantitativas, né? Porque nós não somos uma minoria quantitativa, mas somos considerados uma minoria social. Um movimento identitário chamado Pessoas com Deficiência. E nós precisamos de representação desse movimento identitário. Acontece que durante muitos e muitos anos, nós fomos silenciados, não é? Fomos silenciados pelo preconceito, pela omissão das autoridades públicas, dos nossos representantes. E hoje,
nós temos a possibilidade de estar participando de um debate aqui no YouTube, né, que trata dessa questão de representatividade, o que já significa um grande avanço no que diz respeito a isso, né? Mas, a grosso modo, representatividade seria essa voz que nos representa, essa voz que ecoa os nossos direitos, né? E que mostra à sociedade nossas características e nossas subjetividades. Seria isso. Eu acho que eu atrapalhei você, viu, Thalita? Acabei não deixando você apresentar Luiz. Me perdoe, viu? Pronto, posso ir para a segunda pergunta, segunda provocação? Então vamos lá. Sim. A segunda provocação seria: a Constituição Federal, ela nos garante a representatividade enquanto povo no seu artigo 1º. As minorias sociais, elas estão sendo contempladas hoje como ordena a Constituição? Qual é a opinião de vocês? O que é que vocês acham? Podemos começar com o Luiz, falando sobre esse questionamento. Veja, o que a Constituição garante é que, de forma geral, a sociedade será representada. Mas nós precisamos falar do aspecto isonômico do direito, né, que a Constituição nem sempre representa, defende. E esse aspecto isonômico do direito diz que, para pessoas desiguais, a lei vai agir de forma diferenciada, desigual também, nesse aspecto da isonomia. Então, enquanto pessoa com deficiência, eu não me sinto completamente representado, né? Nós vamos falar mais para frente dessa live de algumas representações políticas e também civis que têm se levantado. Mas, como a pergunta é generalista, Thalita, eu quero dizer que, de forma geral, eu não me sinto representado por esse artigo da Constituição, não. Enquanto cidadão brasileiro, sim, mas enquanto pessoa com deficiência, com subjetividade e com especificidades, não me sinto, não. Pronto, Iremar. Eu acho muito interessante essa questão, Thalita, porque me remete a um livro que eu li um muito tempo atrás, chamado Cidadão de Papel, né? Eu não lembro o nome do autor agora, mas ele falava muito bem isso, a questão da pessoa com deficiência e das outras minorias. Lei a gente tem. A gente tem por exemplo, a gente tem a lei para essa inclusão, a gente tem a Convenção sobre a Pessoa com Deficiência, mas essa lei, para ir do papel para a realidade, esse é o nosso problema. A gente não tem essa questão de, muitas vezes, como o Luiz falou de uma forma geral, se você puxar mais para a pessoa com deficiência, a gente muitas vezes não considera nem cidadão. Essa é a grande questão. Essa leitura dessa tutela que eu falei inicial, que ainda está até hoje. O Luiz fez uma live essa semana com uma psicóloga que vai estar também no nosso seminário. Muito bom, mas eu estava conversando com o Luiz dizendo o seguinte: a gente está falando o mesmo assunto há 15 anos. E Luiz me trouxe uma alerta muito interessante, que a gente vai estar falando desse assunto mais há 15 anos, até a gente romper a barreira da pessoa com deficiência tutelada para construir a pessoa com deficiência cidadã. Esse é nosso objetivo. Por isso que a gente faz tanta live, a gente celebra tantas datas. Por quê? Porque o problema é muito sério, a barreira é muito grande. A barreira de imposto, uma pessoa que nasce com deficiência, a pessoa sem deficiência não imagina quanto. Essa é a nossa tarefa e a gente que conseguiu, porque a maioria das pessoas com deficiência tem uma barreira tão grande que não consegue estar numa vida social plena. E a gente que está aqui, que conseguiu, de uma certa forma, romper essa barreira da exclusão, tem que falar sim, tem que abrir a boca, e essa live tem muito a ver com isso, né? Isso, exatamente.
Então, a próxima provocação que eu vou lançar para vocês dois, para vocês conversarem e darem suas opiniões, é o seguinte: como garantir que esta representatividade exista? Na visão de vocês, no entendimento, como é que a gente pode garantir que ela exista, essa representatividade? Podemos começar com Iremar falando e depois Luiz. Uma das formas principais da gente garantir essa representatividade é a gente estar num lugar, forçar para estar num lugar público. Forçar que os espaços públicos sejam vistos pela pessoa com deficiência. Eu tenho um exemplo muito que eu sempre falo, que um amigo meu que uns anos veio dos Estados Unidos e disse: Iremar, lá tem mais pessoas com deficiência do que aqui é. Porque ele disse que foi para a rua e via várias pessoas com deficiência na rua. Pessoas cegas, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual. Por quê? Porque lá existe uma maior facilidade de você estar nas ruas. Existe uma maior facilidade de inclusão. E eles começaram lá. Isso, até a Venione aqui fazendo uma intervenção, ela também é terapeuta ocupacional, e nos Estados Unidos, esse trabalho de terapeuta ocupacional começou muito com a inclusão das pessoas com deficiência. A pessoa chegava da guerra, muitas vezes mutiladas, né? E o governo dos Estados Unidos começou a perceber que se botasse aquelas pessoas, começar a tutelar aquelas pessoas, ia ter um gasto público muito grande. Então começou a fazer um trabalho de reabilitação e começou a botar aquele pessoal de volta ao mercado de trabalho, readaptados de outras formas, eles voltando à sua vida produtiva. Então, isso provocou nos Estados Unidos o que eles têm, que a gente tem hoje, um país muito mais inclusivo que o nosso, né? Então, essa barreira que a gente precisa lutar. A gente precisa estar nos espaços públicos, a gente precisa estar hoje nas escolas, nos empregos, para a gente poder galgar essa nossa cidadania plena. E aí só consegue isso derrubando as barreiras, fazendo com que as pessoas percebam que a pessoa com deficiência é simplesmente uma pessoa. A especificidade dela tem que ser respeitada, tem. Por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência física, eu não posso ir para um lugar que não tem uma rampa que não possa me dar acesso. Eu até acho interessante, Thalita, Luiz e onde todos os nossos amigos que estão aqui hoje, quando falam que a gente tem necessidade especial. Eu não sei onde é uma rampa ou necessidade especial. Eu não sei onde tem livre ou necessidade especial. Eu não sei onde um professor, facilitador de uma pessoa com deficiência intelectual, necessidade especial, necessidade básica, fundamental. É uma contradição quando o governo diz que a gente tem necessidade especial. Não. A gente só precisa ter nossas especificidades respeitadas. Se a gente tiver nossas especificidades respeitadas, a gente vai ter a cidadania plena. Antes de complementar a fala de Iremar, eu quero pedir permissão à Thalita para lembrar também ao pessoal que chegar que quem tiver alguma pergunta pode colocar aí nos comentários também, né, Thalita? Sim, sim. E participar dessa live junto com a gente. Quem for chegando agora pode colocar aí no chat do YouTube as perguntas, as dúvidas sobre o tema que a gente vai aqui lendo e os nossos debatedores vão respondendo. Pode começar, Luiz, na sua parte. Vê bem, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa ter mais pessoas com deficiência interessadas no assunto e falando nesses espaços. Iremar falou que está há 15 anos nisso. Eu sou um pouquinho mais velho que Iremar, não parece não, mas eu sou um pouquinho mais velho que Iremar. E estou alguns anos a mais que Iremar. E muitas vezes nós temos dificuldade de ver pessoas com deficiência ocupando os espaços
e falando, inclusive, das necessidades mais prementes, mais urgentes do segmento. Então, nós precisamos ter pessoas com deficiência que vençam a timidez ou a letargia, muitas vezes, e comecem a falar sobre o assunto. Precisamos ter pessoas sem deficiência aparente que também levantem a sua voz defendendo a luta do segmento de pessoas com deficiência e também fazendo uma luta anticapacitista. Na medida em que nós temos pessoas ocupando seus espaços, nós vamos ter mais representantes no âmbito político também. Na esfera política e no terceiro setor, nós precisamos de mais vozes sendo levantadas. Então, mas eu acho que o mais básico e essencial a ser feito é que a gente entenda a necessidade de lutar por essa questão, de lutar por essa causa. Tá? Muitas vezes, e essa é uma coisa que eu e Iremar temos visto repetidas vezes, a gente tem percebido que algumas pessoas, e eu me refiro a pessoas com deficiência, elas deixam de levantar a sua voz por achar que falar não vai resolver ou não vai mudar nada. E eu quero lembrar que hoje, se nós temos muitos direitos conquistados, é porque ao longo dos anos, no mundo todo, pessoas com deficiência saíram às ruas, lutando pelos seus direitos, erguendo a sua voz, elegendo seus representantes. Foi por isso que hoje, e algumas pessoas ainda acham que temos poucos direitos reconhecidos. Acredito que nós temos uma boa caminhada já empreendida. Mas se nós queremos conquistar mais e ter esse lugar de representatividade, todos nós precisamos fazer a nossa parte e erguer a nossa voz. Eu acho que esse é o grande começo. E pegando esse gancho, Luiz... Pode falar, Iremar. Eu complementar também com o que o Luiz falou. Eu acho que o que o Luiz falou é o perfeito. E digo mais aquele negócio que a gente fala do lugar de fala, né? O lugar de fala da pessoa com deficiência tem que partir da pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, e aí a gente entra usando a luta da mulher, uma coisa que você faz muito bem, está lutando pelo segmento de mulheres, pelas mulheres que a gente tem. Você organiza esse bicho nesse segmento também. Que quando uma mulher sofre violência do homem, do marido, por exemplo, ela é que tem que relatar aquilo e mostrar como foi aquilo, para que a gente não tenha mais aquele processo. Então, a gente pode pegar uma coisa similar com a pessoa com deficiência. Quando a pessoa com deficiência vai a um lugar, enfrenta um lugar que ele não pode entrar por causa da sua deficiência, ela que precisa ir lá, ir atrás do Ministério Público, ir atrás dos instrumentos do COMUD, do Conselho que a gente tem, do CONED, ir atrás daquilo que a gente funcione. Porque a gente sabe que, além disso, somos servidores públicos e o Luiz, a gente só sabe que o serviço público só funciona se for provocado. E a pessoa com deficiência tem que notar, muitas vezes, o Luiz vai falar um pouquinho depois sobre capacitismo, que eu estudioso nisso, mas muitas vezes a gente sofre a violência e a gente não nota que sofreu aquela violência. Isso é muito sério. Muitas vezes é você. Porque na hora que eu vou a um lugar que eu não posso entrar, eu estou sofrendo a violência. O meu direito de ir está sendo violado. E muitas vezes o que acontece com a pessoa quando diz assim, não, vamos deixar para lá, isso é assim mesmo, o país é assim. Não, o país não está errado. Acho que a gente tem um dos maiores, a gente tem grande a Lei Brasileira de Inclusão, é um instrumento que ótimo, mas precisa ser usado. Se a gente não começar a usar o instrumento que a gente tem, essa situação nunca vai mudar. Muito bem. E pegando o gancho da fala de vocês, justamente sobre essa questão do lugar de fala
como o Luiz falou, da pessoa sem deficiência aparente. Então, eu vou fazer mais uma provocação para vocês. Seria, assim, a partir de seu próprio lugar de fala, pessoas sem deficiência aparente, elas podem representar pessoas com deficiência? Qual seria a opinião de vocês sobre esta questão? Pode começar com o Luiz. Em primeiro lugar, assim, essa discussão de lugar de fala é uma discussão ampla e um tanto polêmica. E lugar de fala todo mundo tem, né? Agora, sim, nem sempre esse lugar de fala representa algum tipo de legítima representatividade. Do lugar de fala dela, a partir do seu próprio lugar, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência aparente, elas podem nos representar, na minha opinião, desde que não hajam pessoas com deficiência que se autorrepresentem, em primeiro lugar. Segundo lugar, representando com relação à luta pelos nossos direitos, exigindo que nossos direitos sejam amplamente reconhecidos, lutando contra esse retrocesso que acontece nos últimos anos no Brasil, a tentativa de tirar direitos já adquiridos. Então, a pessoa sem deficiência aparente pode fazer essa luta e entrar de vez na luta anticapacitista. E entrar na luta anticapacitista é muito mais que uma mera atuação panfletária de rede social, porque aderir à nossa luta, Thalita, não é apenas fazer uma postagem no Instagram. Aderir à nossa luta é aderir à luta da pessoa com deficiência que todo dia briga feio contra o preconceito. O nosso grande adversário é o preconceito. Eu e Iremar acordamos e de manhã já estamos lutando contra a discriminação que a gente recebe todo dia, o tempo todo, nos mais variados aspectos. Então, se uma pessoa sem deficiência, ela levanta a nossa bandeira, eu acho isso maravilhoso para o segmento. Acho isso maravilhoso e é o que precisamos, porque nós não vamos vencer essa luta sem a participação das pessoas sem deficiência aparente. Porém, é importante que a pessoa sem deficiência aparente saiba que ser anticapacitista significa não frequentar ambientes que não sejam acessíveis às pessoas com deficiência, por exemplo. Então, mesmo ela não precisando de rampa, de braille ou de libras, ela deve boicotar ambientes que não respeitam isso, que não respeitam a comunicação acessível, que não respeitam a arquitetura acessível. Fazendo isso, ela está engajada de verdade nas nossas lutas. Veja bem, eu já vi momentos de lazer, de grupos, de pessoas com deficiência que não precisavam de ônibus adaptado. E por não precisar de ônibus adaptado, não buscavam ônibus adaptados. A gente também tem que acabar com essa segmentação na luta. Não é porque eu não preciso de piso tátil, porque eu enxergo, que eu vou lutar, que eu vou deixar de lutar pelo piso tátil. A questão da luta da pessoa sem deficiência aparente é mais ou menos essa. Ela não precisa de rampa, ela não precisa de piso tátil, ela não precisa de braille, mas se ela quer realmente levantar a nossa bandeira, ela deve empreender uma luta anticapacitista e boicotar quaisquer lugares, inclusive locadores públicos, que não respeitam as regras de acessibilidade. Iremar? Thalita, a gente entende esse histórico que as pessoas sem deficiência aparente colocam, porque a gente passou a vida toda sendo tutelado, né? Porque a gente tem muita confusão até hoje,
da deficiência e da doença. Muitas pessoas acham que as pessoas com deficiência são doentes e, naturalmente, como são doentes, são incapazes de fazer aquela questão do dia a dia. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas com deficiência que não conseguem vestir uma roupa, que não conseguem calçar um sapato, mas isso não quer dizer que ela não tem autonomia dela. E isso gerou muita tutela no nosso segmento. Essa é a grande questão. As pessoas acham que podem tutelar. Se você pode tutelar a pessoa com deficiência para calçar um sapato, você pode tutelar, tem que tutelar a pessoa com deficiência para tudo. Essa é a grande questão. Dessa questão que muitas vezes a dependência para almoçar, para comer, para isso existe, tudo bem. A gente tem tecnologia assistiva que vai facilitar isso. Mas isso não tira a nossa capacidade civil, como a própria questão, como a própria Constituição fala. A Constituição não, a Lei Brasileira de Inclusão. A nossa capacidade civil plena. Então, a gente precisa quebrar esse lastro da deficiência, da doença, que é a grande origem do nossa tutela que as pessoas fazem. E para quebrar, a gente precisa ter uma reta todo dia para fazer isso. Porque as pessoas, por exemplo, pergunta quantas vezes a Luiz, as pessoas passam vendo na rua e querem ajudar sem ele pedir. Isso, ela acha que é uma pessoa com deficiência. Ela acha que ela não pode fazer aquele percurso sozinho. Isso, eu estou falando esse exemplo pequeno, para parecer maior que o lugar de fala. Pô, pense na cabeça da pessoa. Se a pessoa com deficiência não consegue ir até aqui, fazer um percurso pequeno, ela vai falar por ela como? Vai ter sempre que alguém falar por ela. Então, é isso que esse chamamento que o Luiz fez para o nosso segmento da pessoa com deficiência, ele é fundamental. Porque quando a gente realmente não quer um espaço melhor para a gente, não. A gente quer um espaço inclusivo, onde tem a pessoa com deficiência e onde tem a pessoa sem deficiência. Porque, veja só, onde tem uma escada, eu não passo. Mas onde tiver uma rampa, eu passo. Onde tiver um professor, um tempo de Libras de lado, aquela pessoa surda vai aprender e a pessoa que não é surda também vai aprender. E se não tiver intérprete, a pessoa surda não vai aprender. É isso que a gente quer. A gente quer a especificidade nossa respeitada. E outra coisa, a gente também, Luiz trouxe uma coisa interessante, que a gente também precisa trabalhar essa pessoa com deficiência, porque ela passou a vida toda sendo tutelada, e de repente, e agora? Eu vou lutar sozinha como no mundo? Esse trabalho tem que ser feito também, porque a pessoa com deficiência, muitas vezes, ele recebeu tanto preconceito, que ele introjetou esse preconceito nela e acha que não pode fazer nada. Pelo contrário. Aí é que a gente precisa fortalecer os conselhos, que a gente precisa estar no espaço de poder, numa Câmara, numa Assembleia, onde estiver discutindo isso. Se a gente estiver discutindo isso no espaço de poder, a gente vai poder discutir isso e vai conseguir nunca sociedade inclusiva. Aí todo mundo diz para mim, o que você quer utopia. Sim, meu amigo, se você olhar os nossos ganhos, por exemplo, se a gente pegar em Recife, a gente tem muito problema de locomoção aqui em Recife, né? Pegar o problema dos ônibus. A gente tem o problema que toda a plataforma está quebrada. Mas antigamente, meu amigo, não tinha nem plataforma. Foi a nossa luta do nosso segmento que conseguiu que Recife, que os ônibus tivessem plataforma. Então, a gente consegue muita coisa se a gente focar e se unir. Porque é o seguinte, a gente parte do princípio, que uma cidade, um local bom para a pessoa com deficiência é bom para todo mundo. É isso que a gente quer. A gente não quer um espaço especial, não. Inclusive, essa palavra especial, eu não gosto nada dela nesse sentido, né? Porque a gente tem uma necessidade especial. Gostaria de fazer só mais uma provocação para vocês e lembrar para as pessoas que tiverem dúvidas, colocarem suas dúvidas no chat do YouTube, que nós vamos
ler e vamos aqui trazer para a discussão. E sobre essa questão da falta de representação das minorias sociais, não sei se deu para ouvir no começo a minha explicação, porque há problemas aqui técnicos, mas as minorias sociais... Pronto. Quando a gente fala sobre a questão, o tema da representatividade, a gente já lembra de diversos movimentos sociais e bandeiras. São lembradas quando a gente trata sobre esse assunto da representatividade. A exemplo do combate ao racismo, combate ao capacitismo, pautas feministas, LGBTQ+, indígenas e dentre outras. Então, estes grupos, eles vão ser considerados como minorias sociais. Mas, ao contrário do que muitas pessoas acham, eles não são minorias sociais com relação à quantidade, mas sim na questão da representação. Como assim? Falta representação dessas pessoas no dia a dia, nos lugares e espaços públicos. A exemplo tanto da política, como vocês falaram, e eu gostaria, justamente, seria uma das provocações, né, para vocês falarem, trazendo o lugar de fala de vocês, que é a questão da pessoa com deficiência dentro da política, televisão, filmes, jornalismo, em cargos assim, de maiores poder e prestígio social, e também da academia, que eu trago também, por eu ser pesquisadora, né, faço mestrado em Direitos Humanos, e eu vejo essa grande dificuldade, essa grande lacuna com relação da representatividade das pessoas com deficiência. Pessoas com deficiências dentro de faculdades, fazendo seu doutorado ou mestrado, são poucas, né? Existem, mas são poucas, não são. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre esses espaços e deixo aberto para vocês falarem. Podemos começar com o Luiz. Como é que vocês veem essa questão? Primeiro, eu queria uma ajuda do Iremar. Iremar, o Pedro fez uma pergunta aqui. Tu sabes quantas pessoas com deficiência em Recife hoje? Tu lembra? Porque eu não lembro dos números gerais. É o seguinte, Pedro fez essa pergunta, eu estava lembrando. A gente tinha, no último censo, a população toda de Recife, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Dentro dessas pessoas, mais de 400 mil pessoas, acho que 430 mil pessoas, com deficiência, segundo o último censo de 2010. Ah, tá. Obrigado. Obrigado ao Pedro pela participação também. Thalita, tu podia repetir a pergunta? Pronto. A minha provocação, vou pegar da parte final, seria na questão de como é que vocês veem essa falta de representação do segmento de vocês, da pessoa com deficiência, dentro da política, dentro da televisão, do jornalismo, e especificamente dentro da academia, que é uma parte que eu trago por fazer mestrado em Direitos Humanos, e eu presencio, né, tanto essa falta, né, de representatividade da pessoa com deficiência dentro das faculdades. Existem, mas são poucas, entendeu? Não são... Uhum. Então, eu gostaria que vocês comentassem como é que vocês veem essa parte do acesso da pessoa com deficiência à faculdade, a uma pós-graduação, né, a um mestrado, a falta de representatividade nesses locais. Como é que vocês veem também, destacando mais a questão da política e da academia, assim. Sim. Certo. Eu vejo ainda com um olhar muito, muito preocupado, porque essa invisibilidade, essa falta de representatividade ainda são muito grandes, já foi muito pior. Antes da política de cotas, por exemplo, o acesso ao emprego era muito, muito pior para a pessoa com deficiência. As políticas de reparação, chamadas políticas de reparação, elas ajudam a diminuir um pouco essa diferença. Embora, tanto no mercado de trabalho, quanto nas universidades,
quanto no acesso a cargos públicos, ainda seja extremamente ruim a nossa visibilidade, nós ainda somos muito pouco representados, muito pouco vistos, houve uma melhora. Agora, sim, eu acredito que cada dia mais o que vai resultar na diminuição dessa falta de representatividade é a informação. Sabe, Thalita, eu sou uma pessoa que acredita muito na educação. E eu acredito muito que pela educação a gente pode ajudar a transformar a sociedade. Veja bem, eu sou de uma época, eu nasci em 1963, eu sou de uma época em que piadas com pessoas com deficiência eram contadas, inclusive, na presença de pessoas com deficiência. Eu perdi, às vezes, de gente que contava piadas de pessoas com deficiência física, deficiência auditiva, na minha frente. Elas não respeitavam nem a presença de uma pessoa com deficiência. Eu sou de uma época em que expressões como aleijado, manco, defeituoso eram comuns. Elas faziam parte do dia a dia das pessoas. A gente escutava muito uma expressão, né, Iremar brinca muito com isso, que é você gostaria de ficar bom? Se a ideia da pessoa é que eu deixe de ser uma pessoa com deficiência ficando bom, é óbvio que ser pessoa com deficiência é ruim, é mal, né? É associada a coisa má, a coisa ruim, né? Então, hoje em dia, na forma da comunicação, nós conseguimos superar vários preconceitos. Mas, mesmo assim, temos muito pouca representatividade. Por exemplo, nós temos o Rigoni, o deputado, acho que é deputado, né, Iremar? Aquele deputado que é pessoa com deficiência visual. Isso, é. Nós temos a senadora Mara Gabrilli, que é pessoa com deficiência física. E nós temos políticos que são pessoas sem deficiência aparente, mas que levantam a bandeira da acessibilidade. Mas mesmo assim é muito pouco. E é tão pouco que até entre as minorias sociais nós não somos citados. Por exemplo, eu presenciei um debate sobre feminismo, violência contra a mulher, algum tempo atrás, na minha empresa, e a mulher com deficiência em nenhum momento foi citada. E a mulher com deficiência é a que mais sofre violência no Brasil. A mulher com deficiência negra, ou mulher negra com deficiência, é a mulher que mais sofre violência no Brasil. E os movimentos feministas não citam isso. Nós temos muito pouco material escrito a esse respeito. Então, até entre os outros grupos identitários, nós não somos visibilizados. Hoje nós tivemos que preencher uma ficha junto com o Iremar, e a ficha perguntava a Iremar qual é o seu campo de luta. E a ficha tinha uns 10 campos de luta, só não tinha pessoas com deficiência no meio. Porque nós somos invisibilizados até por quem deveria nos dar visibilidade. E isso é uma coisa muito séria, ainda permanece, e a forma de resolver isso é aquilo que eu falei no início. É fazer isso que nós estamos fazendo. Nós estamos hoje agora no YouTube com mais de 10 pessoas assistindo o nosso debate, né? Pessoas dos mais diversos setores e que estão interagindo com a gente, e que essas pessoas sejam multiplicadoras daquilo que a gente está debatendo hoje. Eu só vejo essa saída, sabe, Thalita? E, Luiz, antes de passar para a Iremar, só para acrescentar sobre essa questão da violência contra a mulher, né, com deficiência,
muitas delas não têm o apoio necessário nas delegacias. Por exemplo, as mulheres que precisam de intérprete de Libras, por isso que eu agradecer novamente Ione, que está aqui, né? Muitas delegacias ainda têm essa dificuldade, não tem intérprete de Libras, então muitas mulheres com deficiência não conseguem nem chegar à delegacia para fazer o seu boletim de ocorrência, e não consegue, quando consegue, encontra essas barreiras, né, de acessibilidade. Então, é uma pauta muito importante essa que o Luiz trouxe aqui e falou. Iremar, pode ir. Iremar, antes de Iremar falar... Pronto, desculpa. Uma mulher com deficiência não tem acesso às políticas públicas. A gente tem que lembrar também que a própria Maria da Penha, que é uma mulher, é o maior símbolo da luta da pessoa com deficiência, da luta da violência contra a mulher. Ela, por causa da violência, se tornou a pessoa com deficiência, né? Então, uma coisa que a gente tem que trazer isso permanentemente, e a forma, esse diálogo é perfeito mesmo, para que a gente possa melhorar essa situação da pessoa com deficiência. Eu gosto que Luiz deixa eu só fazer uma... E a pessoa com deficiência, em nenhum momento, o movimento da pessoa com deficiência, em nenhum momento, está querendo um espaço especial. A gente quer o simples. O simples o que é o simples? É participar da sociedade. E a gente só consegue participar plenamente da sociedade quando a gente tiver representações que possa puxar esse debate. Por exemplo, eu vou ser meio chato aqui agora, mas eu tenho muito respeito, como o Luiz disse, a todo mundo, a todas as pessoas sem deficiência que puxam nossa causa. A gente não consegue sozinho, não. De fato, a gente não consegue sozinho trazer essa luta, não. Mas as pessoas têm que lutar sem deficiência. A forma mais lógica da pessoa sem deficiência lutar pela nossa cidadania é lutando com que a pessoa com deficiência esteja nesse espaço de poder, esteja nesse espaço de diálogo. Abrir espaço para a gente. É a principal forma que ele tem que contribuir com a gente. Porque eu sei que a gente deve muitas pessoas com deficiência, deve muitas mães, que são nossas grandes agentes de inclusão, são importantíssimos para a gente, mas elas não são, elas têm que, as pessoas têm que abrir espaço para a gente falar. Porque, Thalita, é a gente que sofre discriminação, a gente que não consegue estar nos espaços, é a gente que precisa ter voz nesse processo. Isso que é o mais importante, vindo das pessoas sem deficiência aparente e querendo ajudar a gente. É abrir espaço, é fazendo o que o Luiz disse, é não ir no restaurante que não tem acessibilidade, é dizer, eu não vou estar aqui porque aqui não tem acessibilidade. É garantir os nossos espaços, que a gente esteja no espaço, porque a gente só vai mudar essa sociedade se a gente estiver no espaço. Tem uma frase muito massa que eu acho que é o seguinte: nada sobre nós sem nós. Esse é o nosso tema. E também melhorou, depois virou nada sobre nós conosco, tudo sobre nós conosco, né? Essa é a grande batalha que a gente tem. E a gente quer todo mundo nessa luta. Por exemplo, você hoje está dando sua contribuição, você não tem deficiência, mas está dando sua contribuição para que esse debate aconteça. É isso que a gente está querendo. É esse processo. Estou achando que a gente está passando. O papo está muito bom, mas o tempo está passando. Quando o papo é bom, passa rápido, né? É verdade. Luiz, pode falar. É que eu queria aproveitar que o Iremar ia falar e eu queria que ele falasse um pouco dessa pergunta do Erasmo. Erasmo, que inclusive é meu colega de empresa, está aqui com a gente. Quais as políticas públicas implementadas no Brasil que resultaram nas maiores conquistas das pessoas com deficiência? Na opinião de Iremar, quais seriam essas?
políticas, Irma? A gente tem uma série de políticas públicas. As principais ações em favor da política a favor da pessoa com deficiência, Erasmo, são as próprias leis que a gente tem. A lei de cotas, que é um instrumento muito importante, são as leis que garantem a extensão nossa. Esse é o principal ganho da política pública. Por exemplo, Thalita falou da dificuldade da faculdade, agora a gente conseguiu, com muita luta, inserir a pessoa com deficiência, a cota da pessoa com deficiência no vestibular. Esses nossos grandes ganhos. Por quê? Porque a gente conseguindo estar nos espaços, a gente consegue mudar aquele espaço. Então, esse é o grande ganho, na minha opinião, das políticas públicas para a pessoa com deficiência. A lei de exceção das pessoas com deficiência. Nada a acrescentar, Thalita. Então, nossa conversa está ótima aqui, né? Mas já estamos aqui em 48 minutos de live, né? E, para finalizar, eu gostaria de pedir a cada um de vocês, podemos começar por Iremar, que fizesse as suas considerações finais, de tudo que a gente discutiu aqui hoje. Pode falar, Iremar. Suas considerações finais. Agradecer as pessoas que estão assistindo, não sei quantas pessoas tem aqui agora, Luiz e Thalita, não consigo ter essa informação. Eu quero agradecer muito as pessoas que estão nessa discussão. Temos 15 pessoas. Essa discussão que vai cada vez mais fomentando a sociedade inclusiva, fomentando a sociedade para todos. Eu queria trazer um lembrete que a gente vai começar a Semana da Pessoa com Deficiência já a partir de sexta-feira. E o IPE, esse grupo que está aqui, vai fazer um baita trabalho, que é o Seminário da Cidade Acessível, né? A gente lembrando que a Semana da Pessoa com Deficiência Municipal em Recife é de dia 21 ao dia 28, e que a gente vai estar nesse mesmo espaço aqui, trazendo um seminário de Cidade Acessível, que vai ter uma série de abordagens, tipo educação inclusiva, capacitismo, desenho universal, cidadania. E a gente pede a participação de todo mundo para a gente fomentar cada vez mais. E eu queria agradecer também a vocês, a Thalita, a Luiz e a Ione, e Carol também, que está no bastidor desse processo. A oportunidade que a gente teve desse bate-papo. Eu queria que a gente tivesse esse bate-papo todo dia, porque se a gente tiver bate-papo desse todo dia, a gente vai cada vez mais perto da sociedade que a gente quer. Luiz, agora suas considerações. Eu quero também dizer da minha profunda gratidão de estar aqui com vocês, compartilhando desse assunto, que é um assunto muito, muito caro, muito importante para nós. Só que, infelizmente, é um assunto muito pouco debatido. Não sei, Iremar, mas eu acredito que é a primeira vez que eu vejo uma live tocando nesse assunto especificamente, representatividade. Então, fala-se muito de representatividade. Como, Iremar? Eu também não vi, não. A primeira vez também nessa temática, assim, né? Fala-se muito de representatividade em outros movimentos identitários, mas no que diz respeito a pessoas com deficiência, não. E isso pode ser muito simbólico do fato de que nós somos muitas vezes invisibilizados, como eu falei, até entre os outros movimentos, e também por conta da expectativa de tutela que Iremar falou, uma eterna expectativa de tutela, há uma eterna expectativa de que a pessoa com deficiência seja ajudada, mas nunca que ela seja protagonista, nunca que ela seja a pessoa que está de frente. Então, pode ser que não tenhamos outros diálogos sobre representatividade, porque há uma expectativa de que a gente seja sempre representado pelo outro mesmo, sabe? Porque é assim no nosso dia a dia.
talvez para pessoas sem deficiência aparente entender o que eu estou dizendo é mais complicado, Iremar entende com facilidade isso, mas só para trazer para o ambiente, para o aspecto prático, aliás, é mais ou menos como o que acontece comigo todas as vezes que eu vou a um consultório médico e a atendente, em vez de perguntar a mim que médico eu vou consultar, pergunta a minha esposa. Mesmo sabendo que sou eu que vou procurar um médico. Pergunta a minha esposa que médico eu vou procurar. Oi? E muitas vezes pergunta se é minha irmã, porque também uma outra expectativa é de que eu não seja casado, porque eu não tenho capacidade para ser um homem casado. Não é? Por isso, o nome do preconceito contra nós é capacitismo, porque tudo questiona as nossas capacidades. Então, eu quero agradecer mesmo essa oportunidade. Eu quero dizer que nós estamos abertos a esse debate em outros momentos, em outras plataformas, porque, como eu falei, eu acredito de verdade que a educação é que pode transformar essa sociedade. E vamos continuar fazendo a nossa parte. Minha gratidão a Iremar, meu parceiro de tantos anos de trabalho, tantas coisas já feitas juntas. Minha gratidão a Ione pelo carinho de estar aqui como intérprete de Libras. E minha gratidão a Thalita, que tão bem moderou essa conversa aqui com a gente. Obrigado mesmo. Obrigada. Eu gostaria, né, vou realizar minhas considerações finais, gostaria de agradecer a aula que vocês dois deram aqui, Luiz, Iremar, e agradecer a Ione também por estar aqui, né, pela disponibilidade, e a Carol também, que nos ajudou com as questões das perguntas aqui, e dizer, e agradecer também a todos e a todas as pessoas que assistiram, né, a nossa live de hoje, e pedir também para vocês curtirem, né, o vídeo que está no YouTube e seguir o canal também do Inclui PE. E reforçar o recado que Iremar trouxe sobre o primeiro seminário acessível que o Inclui PE ele vai estar realizando, que vai ter isso, muito importante, é isso mesmo. Vai ter Luiz, né, como também eu vou participar, a Carol vai participar, a Iremar também. Então, o primeiro seminário Cidade Acessível, ele vai acontecer nos dias 21, das 7 às 21 horas, e no dia 22/8, das 9 às 11 horas. Então, a gente convida todos vocês para participarem, e é um seminário assim, muito importante, e abraço a todos e agradecer mesmo a presença de todos vocês.